Porque, mesmo quando tudo está dando certo, parece que a gente arruma um jeito de estragar tudo. Você começa um relacionamento incrível, mas dá um jeito de brigar do nada. Você começa o trabalho dos sonhos, mas começa a chegar atrasado. Você decide mudar de vida e desiste antes mesmo de começar. Você começa aquele projeto incrível e desiste dele no meio do caminho. Hoje eu vou te mostrar o que é autossabotagem, como ela surge e como que você pode quebrar esse ciclo de autossabotagem e começar a, de fato, viver a sua vida no seu melhor potencial. E, se você é novo por aqui, antes de mais nada, te convido a se inscrever também, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que você entende que pode estar precisando desse conteúdo. Assim o YouTube entende que essa mensagem é relevante e te indica os novos vídeos assim que eu postar, combinado? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, autossabotagem é quando, sem perceber, a gente cria obstáculos entre nós e a nossa própria felicidade. É como se houvesse uma parte de nós que luta contra nós mesmos. E aí, nesse caso, a autossabotagem, ela pode ter várias origens, várias raízes. Então, ela pode ser crenças inconscientes e, nesse caso, limitantes, que me leva sempre a me sabotar o tempo todo. Podem ser traumas da infância ou traumas acumulados de experiências ao longo da vida, pode ser medo do desconhecido e nesse caso, de fato, o cérebro, ele precisa de um certo controle e previsibilidade, tudo aquilo que é desconhecido naturalmente para nós gera medo, então pode ser também esse medo do desconhecido, esse medo do sucesso, medo da felicidade, né? Pode ser também uma necessidade maior de controle. Então já viu aquelas pessoas, isso é muito típico, aquelas pessoas que às vezes tá tudo dando certo na vida dela. E ela começa a falar, tá muito bom para ser verdade. É uma frase típica do sabotador, porque ele não tá acostumado com a vida dando certo para ele, com a felicidade, com os resultados positivos. Parece que ele está sempre esperando o pior da situação. Então nesse de sempre esperar o pior, é porque o pior é conhecido. A não realização ou fracasso em determinadas áreas da vida é conhecido. Então, em algum momento, essa pessoa, ela toma uma decisão equivocada, ela repete os mesmos erros, para que ela evite aquilo que é desconhecido, que é o sucesso, que é a felicidade, e mantenha-se nessa zona de conforto emocional, que na verdade não tem nada de confortável, mas tem de previsibilidade. Então o fracasso eu já conheço, o sucesso eu não conheço. Então para o cérebro, mesmo que seja uma emoção ruim, pelo menos ela é previsível. Eu já conheço essa posição de fracasso. O sucesso eu ainda não conheço. Então, isso pode levar essa pessoa a se sabotar o tempo todo. E como que ela vai se sabotar? Tomando decisões erradas, não buscando aquela oportunidade que ela sabe que ela merece, mas ela, de alguma maneira ela vai se sabotar no meio do caminho. Bom, primeira coisa aqui, pessoal, de onde vem a autossabotagem? Então ela pode vir da infância, da minha educação, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu vi, daquilo que eu tive, que eu absorvi como educação. Né? Então, de repente, uma criança que, por exemplo, foi sempre muito negligenciada, foi rejeitada. Então, na cabeça da criança, ela construiu uma imagem sobre ela mesma. Então, por exemplo, uma criança que foi sempre muito rejeitada na infância, ela pode ter construído uma imagem de que ela não merece atenção, de que ela não merece ser amada, de que ela não merece ser feliz. Enfim, então a partir da vivência da criança, ela vai construindo uma imagem, uma percepção errônea dela mesma, à medida do que ela ouve também, muitas das vezes, né, dependendo da educação ali, então ela pode ouvir muitas coisas ofensivas, então ela vai construindo aquele padrão, aquela forma de pensar sobre ela mesma. E aí quando chega na vida adulta, essa pessoa, ela vai reproduzir inconscientemente aquele padrão que ela acredita que representa o eu dela, né? Que representa ela. Então, se é uma pessoa que sempre ouviu na infância que é uma pessoa, por exemplo, burra, você é burro, você não sabe nada, vamos supor. Então essa criança, ela vai crescer com essa imagem dela, eu sou burro. Então se essa criança, se esse adulto cresce com essa percepção que eu sou burro, então é uma pessoa que nunca vai tentar, por exemplo, fazer uma faculdade. Se começar uma faculdade, vai trancar essa faculdade, porque tem essa imagem, nossa, eu sou burro, então não vou conseguir formar. Então não vou conseguir nenhum trabalho que seja mais
talvez que eu tenha um ganho maior, porque eu não tenho estudos, eu não tenho capacidade de aprender nada, e eu não vou nem me matricular naquela faculdade, porque eu não vou conseguir fazer as provas, nossa, eu sou burro. Enfim, então essa criança, essa pessoa, na verdade, ela vai crescendo com aquele erro de percepção sobre ela mesma, a depender de como ela foi criada, aquilo que ela ouviu, sentiu, experienciou, ou daquela imagem que ela fez, né, de acordo com o ambiente que ela ali viveu. Então, muitas das crenças vêm de fato da infância, que são momentos muito marcantes para nós. É um momento de maior neuroplasticidade, é um momento que o cérebro aprende demais. E a segunda coisa aqui, pessoal, a origem da autossabotagem é essa zona de conforto emocional que eu já havia falado. O nosso cérebro, ele prefere aquilo que é previsível, mesmo que seja ruim. Então, quando eu estou falando de zona de conforto emocional, eu não estou falando que é uma zona de conforto agradável, é gostoso sentir isso, não. Eu estou falando que é uma emoção que o cérebro já conhece. Então, muitas pessoas vivem em ciclos de frustrações e o cérebro se adaptou com aquela forma, com aquele formato de viver. O cérebro não sabe o que é satisfação, o que é felicidade, o que é realização de desejo. Para ele é um território novo, é desconhecido. Então, é perigoso. Tudo aquilo que é desconhecido para o cérebro é perigoso. Então, essa pessoa, ela vai tender a tomar sempre decisões contrárias às decisões que levariam ela àquela realização daquele desejo, porque a felicidade é um território novo. A angústia, o cérebro conhece. O sofrimento, o cérebro conhece. A decepção, a frustração é conhecido. A felicidade, o sucesso, não. Então, o cérebro, ele pode, de fato, por causa desse forte caminho neural que essa pessoa tem, ela pode ser levada a tomar sempre as mesmas decisões erradas, que vai manter ela sempre naquela zona de conforto emocional, ou seja, sempre vivendo as mesmas emoções, tá? Então, também essa falta de previsibilidade e de necessidade de controle que o cérebro tem também pode gerar essa zona de conforto emocional, que também pode ser a raiz aí também da nossa autossabotagem. E o número 3 aqui, pessoal, em relação à autossabotagem, também pode vir de padrões familiares ali, culturais, a depender de como essa criança vivenciou, aquilo que ela vivenciou na vida dela. Então, muito desse processo de autossabotagem pode ser de relações familiares. Então, vamos supor um exemplo. Vamos supor que uma criança cresce vendo o pai bater na mãe todos os dias. Então, ela cresce com aquela imagem. Bom, deve ser normal apanhar. Deve ser normal apanhar. Então, é uma pessoa que pode crescer e vir a se relacionar, ter relacionamentos abusivos, onde ela vai apanhar, mas na cabeça dela é normal apanhar. Entende? Então, são processos, são vivências que ficam embutidos, enraizados na nossa mente e que pode nos levar a acreditar que é normal uma coisa ruim, sendo que não é normal. E aí isso leva a pessoa a viver uma vida ruim, né, uma vida de sofrimento, porque na cabeça dela é normal isso, é normal esse sofrimento, é normal passar fome, nossa, é normal ser humilhado, deve ser normal apanhar, minha mãe apanhou a vida inteira, então quem sou eu, né, para não apanhar, entende? Então são padrões culturais e familiares que podem levar também essa pessoa a viver a viver, né, essa vida que ela não gostaria de viver, mas por causa dessa autossabotagem. E agora, pessoal, como que a autossabotagem ela acontece no dia a dia? Porque até agora nós falamos da autossabotagem do ponto de vista mais conceitual, mas no dia a dia, ali na terceira dimensão, como é que eu posso observar que se eu estou me autossabotando? Bom, primeira coisa, tem várias formas, mas a primeira coisa, por exemplo, é a procrastinar. O procrastinador é um típico sabotador. Por que você está procrastinando fazer aquele projeto que você sabe que se você fizer, vai te levar a uma realização pessoal? Que seja financeira, profissional, intelectual, pessoal. Por que você está procrastinando tomar aquela decisão difícil? Por que você está procrastinando estudar? Por que você está procrastinando se matricular naquele curso? Por que você está se procrastinando concluir uma tarefa que você sabe, se você concluir, vai ser bom para você? Então, o procrastinador é um típico sabotador. Outra coisa, pessoas que se envolvem com pessoas que não fazem bem para elas. Por que você se envolve com pessoas que não fazem bem para você? Que seja fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Por que você está se envolvendo com esses estrupícios? Pessoas que te levam para o fundo do buraco, para o fundo do poço. Emocional, faz com que você se sinta mal e aí desista dos seus projetos pessoais.
Por que você se envolve com pessoas que afetam, que abalam a sua autoconfiança, a sua autoestima, que faz você duvidar de si mesmo, que aponta o dedo na sua cara e diz quem que você tem que ser? Por que você se envolve com essas pessoas erradas? É um tipo de autossabotagem, porque enquanto você estiver se envolvendo com as pessoas erradas, dificilmente você vai conseguir realizar os seus sonhos pessoais, porque essas pessoas estão te levando para o lado oposto. Né? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer. Outra coisa, exigência, autoexigência também, né? Uma exigência, uma perfeição excessiva, uma necessidade de perfeição, um perfeccionismo. Por que você se exige demais? Antes feito do que perfeito. Apenas comece e você vai melhorando o seu processo, o seu trabalho, ou isso que você deseja fazer, no meio do caminho. Relaxa, apenas comece. Não se exija ser perfeito, porque ninguém é, né? Então pare também com essa autoexigência de achar que você tem que fazer melhor. Não, faz do seu jeito, comece a desenvolver aí esse projeto que você deseja e no meio do caminho ele vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, né? O sucesso é uma trilha, ele não é um ponto, é uma trilha, é um caminho. Outra coisa, não aceitar oportunidades. Tem pessoas que não aceitam oportunidades porque acreditam que não vai dar conta. Autossabotagem. Por que você não está aceitando aquela proposta de trabalho? Por que você não está aceitando aquela promoção? Tem pessoas que não aceitam propostas porque acreditam que não vão dar conta. Autossabotagem. Outra coisa, uma outra pessoa que é autossabotadora, pessoas que arrumam problemas onde não tem. Ai, gente, eu conheço pessoas assim. Nossa senhora, não tem problema, mas a pessoa arruma um problema. É impressionante. Você leva para a pessoa uma solução, ela te devolve 2 problemas. É uma pessoa que está sempre vendo problema em tudo, em tudo. Nada que você aponte tá bom. Tem sempre um obstáculo que impeça a pessoa de fazer alguma coisa. Um autossabotador clássico, né? Pessoas que estão sempre se sabotando no local de trabalho. Às vezes conseguiu um trabalho excelente. Aí de repente começa a ficar junto com aquele colega de trabalho venenoso. Aí começa a chegar atrasado. Começa a faltar, mandar atestado do nada. É um autossabotador. Então, é importante a gente perceber na nossa rotina o que nós estamos fazendo que está nos afastando daqueles desejos que nós desejamos materializar. Para que a gente consiga cancelar, cortar esses gatilhos, esses comportamentos, compreendendo que esses comportamentos estão nos afastando cada vez mais da nossa felicidade e de realizar aquele desejo que nós, de forma consciente, desejamos. Uma coisa bem interessante aqui, pessoal, é que muitas das vezes a autossabotagem, ela vem de uma forma muito discretinha, muito sutil. Então, às vezes, ela vem de uma forma, de uma desculpa lógica. Então, por exemplo, às vezes eu desejo fazer uma transição de carreira, por exemplo. E aí vem uma desculpa lógica. Eu acho que agora não é o momento. Acho que não. Acho que pode ser ano que vem, tal. Ou então, tô doida pra fazer isso daí, mas acho que eu não vou dar conta. Não vou dar conta porque isso. Então, muitas das vezes, a autossabotagem, ela vem de forma muito sutil, com essas desculpas lógicas. E agora não é o momento, vou fazer isso depois. Não, agora acho que eu não estou preparado, não. Vou fazer depois, talvez seja melhor. Então você vai criando desculpas na sua mente para justificar o não fazer. Enquanto você poderia começar. E você ir melhorando ao longo do caminho, tá? Então, é muito sutil esses mecanismos autossabotadores em nós. Então, a gente precisa estar o quê? Antenado para a gente conseguir captar tudo aquilo que nos distancia cada vez mais da nossa felicidade. Agora, como parar de sabotar a sua própria felicidade? Número 1, tomar consciência, né, gente? Porque nós precisamos primeiro tomar consciência. Porque se nós estivermos inconscientes desses aspectos, eles irão continuar automáticos e repetindo até o fim da vida. Então, número 1 sempre vai ser tomar consciência. Eu preciso tomar consciência de qual área da vida eu posso estar me sabotando.
Qual área da vida? Você precisa tomar consciência. É na área profissional? É na área financeira? De repente você ganha dinheiro, depois você gasta de qualquer jeito. Enfim, é na área financeira? É na área de relacionamentos românticos? É na área pessoal, na saúde? Enfim, qual área você está se sabotando? E aí você, identificando a área que você está se sabotando, você vai se fazer a pergunta: qual medo está por trás dessa autossabotagem, né? Por que eu estou procrastinando isso? Por que eu tenho medo da felicidade? Dentro dessa área da minha vida, por qual o medo que está por trás disso? Então você vai ter que se fazer essa pergunta. Se eu conseguir realizar esse sonho nessa área da minha vida, qual a emoção que está por trás disso? Por que eu tenho medo de viver isso? O que isso me remete? Consciência. Trazer para a sua consciência o que está por trás disso, dentro dessa área da vida que você sente que você está se sabotando, tá? Então, passo 1, tome consciência disso. Passo número 2, identifique, pessoal, a crença raiz. Então, você tem que identificar a partir do conhecimento de qual é a área da vida e qual é o desejo que você deseja manifestar, o que você acredita de fato sobre isso? Qual é a crença que você tem sobre isso? Por exemplo, eu percebo que eu me saboto na área financeira. Estou sempre endividado. Eu pago a dívida, faço dívida. Pago dívida, faço dívida. Eu estou sempre na pindaíba. Então, você está se sabotando na área financeira. E agora você precisa se perguntar: o que eu percebo? Qual é a minha crença de fato sobre quem é próspero? O que eu aprendi na minha infância sobre prosperidade, sobre pessoas bem-sucedidas? Qual é a crença raiz que eu tenho? O que mais eu ouvi na infância que fala sobre questões financeiras, de pessoas prósperas? Qual a imagem que eu tenho de uma pessoa que é próspera? O que de fato eu acredito sobre isso? Qual o conceito que eu tenho de felicidade? Se é uma questão relacionada a relacionamentos afetivos, se pergunte qual é a crença de fato que eu tenho sobre relacionamentos afetivos. Eu acredito que, de fato, que existem relacionamentos saudáveis? Eu acredito, de fato, que as pessoas são boas e eu mereço, de fato, um relacionamento saudável? Quais foram os relacionamentos da infância que eu tive convivência? Os relacionamentos dos meus pais, da minha família, dos meus tios? O que eu vi acontecer que me geraram essa crença raiz? Então você tem que entender, buscar qual a crença raiz dessa situação. O que de fato você acredita sobre isso? Então você precisa se fazer essa pergunta. Aqui, número 3, pessoal, é se reprogramar um novo padrão, um novo mindset, porque você tem que identificar a crença raiz. E essa crença raiz você vai ter que reprogramar, porque com certeza ela não é boa, porque se ela fosse boa, ela estaria te levando ao resultado positivo. Então, é uma crença que não é boa, porque ela está te sabotando. Então, a partir do momento que você reconhecer qual a crença raiz, você vai trabalhar a sua reprogramação mental. E aí, como você vai trabalhar? Com afirmações positivas, com afirmações que levem a cancelar, a contrapor aquela crença raiz. Então, com afirmações positivas, técnicas de visualização. Então, por exemplo, se o seu problema está na área financeira, então use técnicas de visualização de você experienciando como você vai se sentir quando você for próspero. Então, o seu cérebro, interessante também que essas técnicas de visualização é uma informação que você está dando para o seu cérebro de o que é o resultado disso que você deseja. Porque lembra da zona de conforto emocional. Para o seu cérebro, se você vive na frustração, pode ser ruim? Pode, mas é natural para ele. É previsível. Né? Então, para o seu cérebro, mesmo que seja ruim, é previsível. Então, você tem que mostrar para o seu cérebro qual é o outro lado da moeda. Qual vai ser a sua emoção que você vai experienciar vivendo a realização daquele desejo. Então, por exemplo, se o seu problema está na área financeira, então você tem que mostrar para o seu cérebro como que você vai se sentir, como será a sua vida sendo próspero. Se veja numa casa linda, abrindo a porta da sua casa, seus filhos vindo correndo brincar com você. Aí você chegando com aquela mesa farta, assim, cheio de coisa gostosa, um frango assado, um pudim, um pavê. Enfim, você vai se perceber ali
tendo aquela vida dos seus sonhos, porque o seu cérebro, ele precisa entender o valor disso para você, né? Então você trabalha essas técnicas de programação neurolinguística também, né? Terapia para alguns, caso necessário, enfim. Então você vai trabalhando todas essas técnicas para reprogramar a sua mente a um novo padrão. A sua mente precisa compreender o que é esse novo, exatamente o que é, que tipo de emoção que você vai sentir quando você realizar isso, entende? Então você fazendo essas técnicas, você consegue contrapor com muita eficiência aquela crença que está te sabotando, né? Que não está sendo útil, está sendo limitante na sua vida. E o quarto passo aqui, pessoal, é aceitar que a felicidade dá medo, porque é algo desconhecido. O seu cérebro, você não está acostumado com essa sensação de vida plena e de tudo estar dando certo para você. Então a felicidade é um terreno muito novo e ela dá medo, como todo e qualquer desconhecido, como toda e qualquer situação desconhecida gera medo no início, mas vale a pena, você merece ser feliz, então pare de ser o seu próprio inimigo. E se essa mensagem fez sentido para você, obrigado por você ter chegado até aqui, te convido também a se inscrever, deixar o seu like e colocar aqui nos comentários: eu mereço ser feliz.